postos. Bem, estamos aqui, gente, de novo, na nossa roda de conversa, 11ª roda de conversa. E eu queria começar saudando todas as pessoas que estão conosco desde a primeira, tem muita gente que nos acompanha, e todas as pessoas que estão entrando pela primeira vez. Queria saudar os nossos 3 convidados, Gabi, Alexandre e Bertolotti, que gentilmente aceitaram o convite de conversar sobre Chico e todas as interpretações que são feitas da canção de Chico. Chico faz parte da nossa história. Chico acompanhou nossos amores e desamores, nossos avanços e retrocessos, e sempre com uma palavra cantada que nos recorda um pedacinho da nossa história. Então, eu queria, na verdade, começar citando uma outra figura que é ícone também da nossa geração, através da canção de Horácio Guarani e cantada por Mercedes Sosa. Porque eu tenho dito que a gente tem que se preparar para que a arte e o artista seja o nosso maior representante, como tem sido ao longo da história da humanidade. São eles que deixam a marca do momento, que se eternizam. E, nesse sentido, como a semana passada eu usava o texto do Érico Veríssimo, eu quero usar o texto do Horácio Guarani, cantado pela Mercedes Sosa, que diz assim: se cala o cantor, cala a vida. Porque a vida mesma, é toda um canto. Se cala o cantor, morre de espanto a esperança, a luz e a alegria. Se cala o cantor, se deixam sós os humildes entregadores de jornais, os trabalhadores do porto. Quem vai falar e quem vai lutar pelos seus salários? Que há de ser a vida se o que canta não levanta a sua voz nas tribunas, pelo que sofre, pelo que não tem nenhuma razão para andar sem agasalho nas ruas. Se cala o cantor, morre a rosa. E de que serve a rosa sem o canto? Deve o canto ser luz sobre os campos, iluminando sempre aqueles que estão abaixo. Que não cale o cantor, porque o silêncio covarde apanha a maldade que oprime. Não sabe aqueles cantores ajoelhados, não calarão jamais de frente o crime. Que se levantem todas as bandeiras quando o cantor se planta com o seu grito. Que 1000 guitarras toquem na noite uma imortal canção ao infinito. Se cala o cantor, cala a vida. Nós vamos fazer todo o esforço para que todos os cantores, e representando os cantores, todos os artistas, os pintores, os cineastas, os teatrólogos, todos aqueles que usam a arte para expressar a dor, o sofrimento e a grande desigualdade social. E é por isso que esta noite é especial, porque eu acho que Chico transita nas artes através da sua voz e do seu canto e da sua escrita. Chico ganhou 3 jabutis. Chico ganhou o Prêmio Camões e Chico habita
nos corações de todos aqueles que lutam pela liberdade, que lutam contra a desigualdade e que lutam para que este país e este mundo seja mais justo e mais igual. Começando então as nossas falas, eu quero convidar a Gabi. Gabi é uma cantora e artista caruaruense. Ela é militante feminista, é professora do Fundamental e é estudante de comunicação social. Gabi, seja bem-vinda e está contigo a palavra. Obrigada. Boa noite a todas e todos. Na verdade, eu sou professora de educação infantil. Eu tenho estudantes que vão de 1 ano e meio até 6 anos de idade. E a minha relação com o Chico vem justamente desse envolvimento político dele, né? Da música voltada para uma transformação social, para um confronto com a realidade. E foi justamente esse direcionamento que ele dá dentro do trabalho dele que aproximou ele de mim através da figura do meu pai, que era professor de história, filosofia, e utilizava música nas suas aulas. Eu lembro que antes de ele falecer, uma das últimas turmas dele era uma turma de magistério, na época ainda chamava magistério, e eu lembro ainda da letra de construção, datilografada, e construção, um trechinho de construção foi parar na lápide dele, lá nos arcos. E depois, anos depois, eu comecei a cantar samba aqui em Caruaru, e o repertório de Chico sempre esteve dentro do meu repertório, né? Eu sempre cantei Chico e sempre tenho uma preferência por essas canções que tinham esse contexto mais político mesmo, que podiam contar uma história do nosso país. E, enfim, a minha obra preferida dele é Calabar, onde a gente teve a oportunidade de fazer aqui a leitura dramatizada, e eu tenho uma paixão muito grande por Calabar, porque tenho uma memória afetiva desse espetáculo, desse texto, das canções que ele desenvolveu nesse espetáculo. E, na verdade, eu estou me dedicando há um tempo ao meu trabalho autoral e eu estou há um tempo sem ouvir Chico. Então, na verdade, eu me sinto muito feliz de estar aqui com todas vocês, para poder matar essa saudade e aprender um pouco com quem sabe mais, né? A minha vivência é como admiradora, é como artista, é como alguém que já passeou na obra de Chico, entendendo que ele é um mestre, né? Entendendo que politicamente estamos do mesmo lado também, então isso me traz ainda mais afeto pelo artista e pela obra. Mas eu estou aqui hoje muito mais para aprender do que para falar, então estou muito feliz pela oportunidade e é um prazer estar com todo mundo aqui. Obrigada. Evaldo? Tinha bloqueado o seu som, eu desbloqueei. Não sei como é que foi bloqueado, não, mas eu estou lhe vendo e estou lhe ouvindo, viu? Não, tranquilo. Eu ouvi bem. Ouviu? Todo mundo conseguiu ouvir? Sim. Eu vi. Eu acho que é isso, inicialmente. Eu passo a palavra já nesse primeiro Muito bem, momento. isso é que eu não tinha entendido. Muito bem. Ok. Depois da gente ouvir Gabi, de uma outra geração, da geração que pega Chico através da geração dos pais, a gente vai ouvir um pouco Alexandre. Alexandre é professor, é crítico, é escritor, é doutor em letras. Alexandre
Seja muito bem-vindo. E está com você a palavra, Alexandre. Seja bem-vindo. Bom, obrigado. Primeiramente, agradecer esse convite, essa participação tão bacana, porque Chico não apenas canta, mas Chico encanta. Chico traz coisas para a gente refletir, coisas para a gente dançar, para assobiar, para cantarolar. É um artista desses que marcam pela sua versatilidade, né? Eu sou professor de literatura e vou falar um pouco dessa minha relação com o texto de Chico, né? Certa vez, ensinando literatura brasileira, a gente trouxe no corpus um conjunto de textos, né? E esse que a Gabi falou, Calabar, de 73, foi um dos textos que a gente também discutiu. Mas discutimos também Gota d'Água, Ópera do Malandro, Roda Viva, e, claro, tínhamos que ler os romances, Estorvo, Benjamin, Budapeste, O Irmão Alemão, que é um romance mais recente, né? E uma das coisas que me chamou a atenção, que que sempre os meus alunos falavam das impressões que eles tinham das peças e mais tarde das letras, das músicas, é a relação que às vezes a gente tem a impressão que Chico traz uma memória muito rica. O assunto da memória, como aquilo que Bergson falava, né, la mémoire d'habitude, a memória do hábito, do cotidiano, e uma memória que é muito preciosa, que é muito cara, como é a memória de Marcel Proust, em intermináveis descrições que emendam em outras e que nos levam para outros lugares. Em mim, do ponto de vista musical, ela acende uma imagem de um disco do Chico chamado Os Amigos, entre algumas letras, O que será que será, Mulheres de Arenas, Olhos nos Olhos, que são letras lindas, né? Passaredo, que eu acho que fez Francis Raime, eu suponho. Então, retomando aquele curso que eu fiz com meus alunos, hoje eu fico pensando em toda a memória gostosa, toda a memória prazerosa, interessante que Chico nos traz, mas, ao mesmo tempo, uma memória complicada, porque nem sempre as letras dele são de alegria ou de sorriso, falam muitas vezes de choro, de decepção, de abandono, falam de um lado feminino, com uma leitura muito aguçada do feminino, de uma maneira muito interessante acerca de como ele percebia os sentimentos, as emoções dessas figuras. Isso a gente nota nas personagens dos seus livros, das peças e tudo mais. E aí já uma empatia por sujeitos minoritários, por questões que são oprimidas, né? Então, a gente percebe logo que esse Chico, enquanto letrista, enquanto romancista, ele dá uma noção de uma humanidade muito grande, de uma relação muito próxima com esse outro que sofre, né? E para mim, a minha relação com toda a obra de Chico, ela tem um caráter dessa lembrança positiva, dessa memória que eu falava até agora. E a letra da música, uma das marcantes para mim,
vai passar. E eu achei que ela tem muito a ver com o que nós estamos vivendo atualmente, Claro. porque, por um lado, ele traz uma ideia de uma esperança, vai passar, tudo isso vai passar, mas ele também tem uma relação com, ao mesmo tempo, com esse presente, porque ele chama a atenção, mas com um olhar um pouco crítico, né, sobre as questões da nossa vida. Um dos elementos principais da letra é o carnaval, que é uma coisa extremamente brasileira. As festas são brasileiras, são muito entusiasmadas, o São João, as festas juninas, entre outras, mas o carnaval ele tem um impacto muito grande na gente. E ele soube como ninguém captar dentro daquele universo quase delirante, né, elementos que são típicos da nossa vida, que podem ser observados por um olhar sociológico, mas que têm uma poeticidade muito grande. Então, quando ele diz assim, vai passar nessa avenida um samba popular, cada paralelepípedo da velha cidade, essa noite vai se arrepiar. Quando a gente escuta isso, e a gente tem uma lembrança positiva, uma memória dessas que eu falei agora, do jeito latino, hispânico, e não francês, gostosa, a gente pode perceber como o carnaval, em cidades antigas como Salvador, Rio de Janeiro, em Recife, Olinda, ele faz tremer essa relação com a noção de tempo que esses lugares têm, né? Então ele diz, ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, de fato, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Aí a gente nota que pela construção textual já existe um apelo à questão do tempo. Eu acho isso fantástico. E aí, imediatamente, ele diz, num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória. Gente, como a gente está precisando lembrar das coisas, como a gente está precisando lembrar que o nosso país é rico, que nós tivemos não somente Castro Alves, mas nós tivemos grandes nomes que lutaram por outras liberdades e acenaram para outras questões estéticas. Lembremos Guimarães Rosa, lembremos Clarice Lispector, que são gigantes nas letras e nas formas de recontar a vida. E a gente reclama muito, mas não tem memória, né? E aí ele diz, passagem desbotada da memória das nossas novas gerações. Pergunto sempre aos meus filhos, que estão sempre grudados com eletrônicos e outras formas, onde está o seu livro? Seja eu faço isso. Já viu falar que as ruas do Recife têm nomes poéticos? Que não doutor fulano de tal, como dizia Manuel Bandeira. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Mas a atual, impossível. Impossível, impossível. E o que eu acho mais interessante nessa relação dessa historicidade que essa música nos traz é a reflexão que isso não é um contexto apenas regional, é um contexto nacional, continental e que dirá da humanidade, né? Porque muita coisa dessa riqueza, se não é lembrada, ela é esquecida e ela é morta. Um povo sem memória, uma nação sem cultivar os seus nomes na música, na literatura, ela perde muito da sua construção identitária. E a construção identitária, para ela ter um forte contorno, a arte ela é fundamental. Então ele continua, seus filhos erravam cegos pelo continente. O Brasil tem dimensões continentais. Levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. Nossa, isso é muito tocante, né? Porque catedral é uma palavra, é um significante que
que ganha novos significados, novas construções. Isso é lindo. Um dia, afinal, tinham direito a uma alegria fugaz, uma ofegante epidemia que se chamava Carnaval, Carnaval, Carnaval. Vai passar. Palmas para a ala dos barões famintos. Eu acho isso ótimo, porque é uma brincadeira do folião que se traveste de barão, mas, ao mesmo tempo, uma crítica aos moldes de Oswald de Andrade, de Mário de Andrade, que, em um tempo passado, na literatura, já criticava essa forma brasileira de macaquear um sotaque francês ou inglês e tentar trazer elementos estéticos, quando, na realidade, a gente deveria ver a beleza da nossa mestiçagem. E assim ele diz: o bloco dos Napoleões retintos, fantástico. Os pigmeus do Boulevard, ou seja, no Boulevard francês, da Belle Époque de 1920, ou antes de Pereira da Passos, que transformou na pequena Paris, imagine, naquele momento, o centro carioca ser dominado por inúmeras pessoas de todas as classes, e no Carnaval ser aquela representação de uma grande mestiçagem. Porque, se eu pudesse dizer, e assim digo aos meus alunos, um dos traços que melhor traduz o Brasil, além de desigualdade e fome, é a mestiçagem. Somos, de origem, mestiços. O Brasil é Brasil porque o Brasil é híbrido. Híbrido. E aí ele fala: meu Deus, vem olhar. Ele convoca, né? Vem ver de perto uma cidade a cantar a evolução da liberdade até o dia clarear. Ai que vida boa, lerê, ai que vida boa, lará. O estandarte do Sanatório Geral vai passar. Eu acho essa música, gente, ela é extremamente encantadora. Ela é feliz porque ela nos convoca a um pensamento de que a gente está vivendo num hospício, com tanta coisa acontecendo diariamente. A gente está, por exemplo, em contato, eu aqui nessa felicidade de conhecer pessoas novas de maneira tão distante e tão próxima, jamais impensada, mas essa pandemia também traz a gente sentimentos de uma loucura, né? E aí essa música convoca a gente também a pensar de uma maneira mais ampla nos sentidos mais sociais desse país, que envolve não somente desgovernos, mas também dificuldades que se arrastam secularmente, né? Lembrando um grande autor brasileiro, que eu acho que todos devem ler, que é João Ubaldo Ribeiro, grande querido, que tive a honra de conhecê-lo, num livro Viva o Povo Brasileiro, onde ele traduz muito disso do que o Chico falou nessa música Vai Passar. Mas, para terminar, o Evaldo falou que o tempo é curtinho e, se me deixar, hábito de professor fala muito, principalmente literatura, que é o que me encanta. Pode Essa letra transgredir do um Chico, pouco, viu, Alexandre? Posso? Pode transgredir um pouco, pode transgredir. Você me regula aí, você me regula aí. Regularei, tranquilo. Obrigado. Então, essa letra, ela, para mim, ela evoca uma lembrança, uma memória muito gostosa dos carnavais do Recife. E eu gosto especialmente de um bloco, nem sempre Lili toca a flauta, mas ainda de um lugar que faz parte da minha infância, que é o Mercado da Boa Vista, porque pequenininho eu ia lá com o meu pai, eu que conhecia aquelas ruas com muita liberdade e que hoje a gente já não encontra assim, não pelo estado de abandono dos centros das grandes cidades. Não é privilégio do Recife, Salvador reclama a mesma coisa em Rio. São centros lindos, com casarões e sobrados belíssimos, né, que guardam muito do que a gente, né, do que. Então,
também essa letra ela dialoga com a obra de Chico, que a obra de Chico ela tem traz uma estética, ora trabalhando os afetos, ora trabalhando as emoções naturalmente, as perdas, sutilezas incríveis, mas tem um apelo social fortíssimo, pelo engajamento dele. E não poderia deixar de ser, porque o pai dele foi um intelectual engajado, ele teve uma família muito próxima à cultura, aos movimentos de cultura, no final da década de 50 e muito na década de 80, até o exílio, né? Aliás, é um tema que eu acho interessantíssimo, as questões do exílio não só na literatura, mas dos exílios pessoais, existenciais. E essa música ela tem, para mim, noções de tempo muito interessantes. Ela traz de um passado que se dissolve numa festa, que é um sanatório, carnaval, mas, ao mesmo tempo, de maneira muito crítica, é uma letra que reflete essa loucura que é viver, porque a vida é incerta e a gente busca sentidos. Durante muito tempo, a gente vai tentando organizar sentidos. Às vezes, a vida não tem sentido, ela é sem sentido completo. Eu estava lendo ainda agora, relendo Risíveis Amores de Milan Kundera e percebendo, meu Deus, como os escritores, alguns deles captam com a sutileza também quando os sentidos que nos organizam. Então, a última coisa que eu quero também trazer dessa letra, além do diálogo com esse Chico social e essa noção de tempo, é a atualidade que essa letra tem. Porque, ironicamente, vai passar, é um desejo meu de que as coisas, esse turbilhão de dificuldades, de desgraças que está acontecendo, ele passe e a gente consiga respirar e a gente consiga ter um momento de bonança, de beleza, esses que você está promovendo aí com essa patota bacana, Evaldo. Mas também vai passar porque a gente precisa ter esse sinal de resistência e de memória para lembrar de uma série de coisas, apelando pelo sentido nietzschiano do eterno retorno, e que certas coisas, infelizmente, para um povo sem memória, elas tendem a voltar. Né? E aí eu vou terminar lendo o trecho que eu mais gosto nessa canção, nessa letra, de novo, que é, num tempo, página infeliz da nossa história. Passagem desbotada na memória das novas gerações. Dormia a pátria-mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Termino aqui lembrando Caetano na música Língua, que ele falava pátria, ele queria mátria e queria frátria, para lembrar a ideia de frater, de irmão, porque se o Covid pode nos dar uma lição, é de solidariedade. É isso. Obrigado. Eu ouvi e vi muito atentamente as suas colocações, as suas inquietações, e, na verdade, a gente sempre está em contato com as nossas dificuldades com o tempo, com aquilo que a gente não consegue controlar. E você estava falando, e eu me lembrei de um filme chamado Clique, que não sei se você viu, em que o personagem tinha a fantasia de conseguir... A fantasia não, ele conseguia um aparelhozinho que ele adiantava o tempo. Então, esta ideia de que aquilo que está parecendo a gente insuportável, eu poderia apressar, acelerar o tempo e eu
pularia aquele momento desagradável, aquele momento de desânimo, aquele momento de dificuldade. Então, esta ideia de que eu não posso controlar o tempo, mas esse tempo ficará registrado na memória, né? Eu não tenho dúvida de que tu trouxeste muito brilhantemente este desafio, que é fazer uma leitura da letra de Chico a partir do momento atual, porque elas são sempre atuais, né? Eu citava, quando eu fazia o convite para essa reunião, o aspecto psicanalítico do Chico, quando ele constrói a letra dos futuros amantes, né? Ele imagina um rio submerso, a cidade do rio submerso, e desceriam escafandristas para poder ver que civilização estava ali dentro. Nada como uma viagem ao inconsciente e a tentar, através de vestígios, de desvãos, de sinais, entender o que se passou na história daquela cidade ou na história daquele indivíduo no processo psicanalítico. Eu quero, de novo, te agradecer e te agradecer pela fala. Eu acho que vai passar, é o desejo de todos nós. Mas não é só o desejo, eu acho que é a certeza de todos nós, né? Quer dizer, eu me lembro muito bem quando alguém chegou junto de Mao Tse Tung para perguntar alguma coisa para ele, e ele dizia assim: mas veja, um europeu, né? Qual é o tempo da existência da Europa? E aí, quando ele comparou o tempo da existência da Europa com o tempo da existência da China, não é nada. O tempo da existência do Brasil, 500 anos, não é nada dentro da história da humanidade. Então, vai passar. E eu tenho certeza que vai passar, e a gente vai poder olhar e compreender melhor. Primeiro, a gente teve a revelação de um grupo de pensamentos dentro dos brasileiros que a gente imaginava que não tivesse. Da truculência, do desejo da volta a esse tempo sombrio que Chico se refere. A gente sabia que tinha simpatizantes, a gente não sabia que eram tantos. Mas eu sempre lembro que nós somos 70%. Então, nós somos 70%. Isso é que nos dá força e nos dá, ao lado da história, a certeza de que vai passar, que isso é um tempo. Obrigado, muito obrigado, Alexandre. E eu queria chamar meu amigo de 40 anos, José Manuel Bertolotti, que contemporâneos fomos da Clínica Pinel. Depois, Bertolotti tomou o destino de Genebra e eu voltei para Recife. Bertolotti, seja bem-vindo. Eu estou falando com você aqui de Japaratinga, onde você conhece, e que você conhece esse cantinho aqui de Alagoas e dessa praia paradisíaca. Seja bem-vindo, Bertolotti. Um abraço grande para você. Obrigado, Evaldo. Está ouvindo? Ouvimos bem. Ok. Bom, o Evaldo já falou a nossa história de 40 anos. Eu gostei muito do Alexandre destacar a coisa da memória. Proust, por acaso, é um dos meus autores favoritos. E a memória realmente tem um peso muito grande para mim e acho que para todos nós. E, Evaldo, eu não me preocuparia se fôssemos só 10% e não 70%. Existe um quórum numérico e existe um quórum de qualidade. Nós estamos ainda que, independentemente do número, num quórum de qualidade. Esta roda aqui já mostrou isso. E eu queria, antes de começar a falar, me situar. Você me conhece há 40 anos, eu não conheço praticamente ninguém, a não ser você aqui deste grupo. Já gostei da Gabi, já gostei do Alexandre, mas eu acho que eu preciso falar uma coisa. Você me convidou, porque eu sou talvez seu amigo, mas eu sou um médico psiquiatra, sou professor de psiquiatria. Mas um pedaço da minha história, que talvez nem você conheça, Evaldo, é que antes de ser médico e ser psiquiatra, eu fui músico. E eu fui, entre aspas, artista de teatro. Quando eu terminei o colegial, que eu fui fazer o vestibular para medicina, eu terminei o conservatório. Eu comecei a estudar música aos 5 anos,
claro, de música clássica, erudita, música erudita. Fiz todo o conservatório, então eu cheguei aos meus 16, 17 anos com uma formação musical muito sólida. E eu tinha, desde do jardim da infância, uma paixão pelo palco. E eu participava de todas as representações que teve no jardim da infância, no primário, no colegial, o tempo todo. E na mesma época do vestibular de medicina, eu estava inscrito no vestibular de teatro da Escola de Arte Dramática de São Paulo, que é a precursora do ECA hoje, da Escola de Comunicação Artística da USP. E Bertolotti, essas... licença. O pessoal está Sim. reclamando que não está lhe vendo. É uma opção sua. Não, olha, queimou a luz aqui da minha sala, Ah. mas eu estou na tela. Eu acho que não me enxerga. Eu vou ficar aqui mais perto, fica uma imagem mais distorcida, mas É porque acho que fica mais pensaram que iluminado. você não estava com câmera ligada. Aí eu fui conferir. Eu estou sim, aqui. Sua câmera está ligada. Porque tem dois Estou aqui. registros. Tá? Desculpe, mas queimou a luz. Não posso fazer nada agora, não consigo Tudo bem, trocar. tranquilo, tranquilo. Nós vamos Mas eu estava imaginar. dizendo, que o destino me pregou uma peça que eu estava inscrito no vestibular de medicina e no vestibular de teatro. E uma das provas coincidiu. E aí eu tinha nesse tempo 17 anos, eu tive que decidir sozinho se eu ficava com a medicina ou com o teatro. Se eu ficasse com o teatro, eu ficaria com a música também. Mas eu cresci numa família que não é de judeu, mas tem aquela piadinha dos judeus que vocês devem conhecer. A Sara encontra a Raquel, que está passeando com duas crianças. Ela fala assim, nossa, que crianças, são os filhos da sua filha? São. Aí, que idade eles têm? Ele fala, o advogado tem 2 e o médico tem 4. Ou seja, eu nunca ouvi outra coisa na minha vida, desde que eu me entendo por gente, que eu não seria médico. E a verdade é que eu não tive coragem, àquela altura, de trair a minha família e ficar com o teatro e com a música. A música não desagradaria a minha família era muito musical, mas o teatro era de gente que não prestava. Gente de teatro não é gente séria. Mas eu não posso me desfazer dessa minha formação prévia à medicina de música e de teatro. Quando você me convidou, Evaldo, você acho que meio que me enrolou, você disse, olha, é uma conversa sobre saúde mental, sobre prevenção do suicídio, e você me deu um mote de uma música do Chico, do Para Todos, você falou, a Gabi vai cantar essa música. Bom, eu preparei uma coisa que, obviamente, fica para uma outra ocasião. Eu vou seguir o que eu ouvi aqui. E vou pegar a história da memória, Alexandre, você me permite, porque eu conheço o Chico, conheci e convivi com o Chico desde 1966. E eu tenho uma percepção do Chico Buarque, mais do que o ícone, do que o artista, o grande artista que ele é, de uma pessoa com quem eu convivi, com quem eu me identificava há 50 anos atrás. Nesta época, 1965, 66, foi quando eu entrei para a faculdade, havia em São Paulo um movimento teatral universitário muito forte. O mais conhecido de todos era justamente o TUCA, Teatro da Universidade Católica. E foi ali que começou a carreira pública do Chico, quando ele musicou esse texto fantástico do João Cabral, de Melo Neto, que é Morte e Vida Severina. Então, eu conheci o Chico nessa época. Eu era do grupo de teatro da minha faculdade de medicina, que se chamava GATA, que era Grupo Acadêmico de Teatro Amador. Havia outros, havia o TUSP, que era o teatro da USP, havia o TEMA, que era o teatro do Mackenzie, havia a TESE, que era o teatro do SEDE Sapiência. Então, havia esse forte grupo apoiado pela Secretaria de Cultura. E a característica desse movimento teatral é que esses grupos eram de atores todos universitários, mas o diretor sempre era um profissional. O TUCA estava em São Paulo e teve a sorte de ter como diretor o Roberto Freire, que é uma figura incrível, uma figura magnífica, pouco valorizada pela falta de memória da qual
esta pátria distraída ou destraída. Esquecemos do Roberto Freire, grande figura, aliás, da saúde mental também. E, para mim, o Chico era um músico. Ele fez a música de Morte e Vida Severina. Entretanto, o Chico era escritor. E eu sempre fiquei com essa impressão ao longo da minha vida que o Chico era muito mais escritor que músico. Eu não tinha coragem de falar isto, porque o Chico é o Chico, o Chico é o músico, é o cantor. Até que recentemente, há 1 ano e meio atrás, eu vi uma entrevista do Chico, na qual ele dizia, ele mesmo, olha, vocês se enganam a meu respeito, eu não sou músico, eu sou escritor. Se eu olho a obra do Chico, o Alexandre olhou como um professor de literatura, fez uma análise magnífica de algumas passagens do Chico. Se eu olho como músico, eu tenho uma impressão distinta e tenho medo de falar disso, de medo de desagradar o auditório. Mas vou enfrentar. Para preparar esta apresentação, eu fui dar uma olhada na Wikipedia, o que ela fala do Chico. E ele destaca 3 músicas do Chico, que são a Banda, a Construção, que a Gabi falou, e Pedro Pedreiro. Há quem diga que Construção realmente é a melhor letra que o Chico já fez, em termos de forma toda de paroxítonos. Todos nós nos impressionamos com a música, na verdade, nos impressionamos com a letra, porque, do ponto de vista musical, Construção tem 2 acordes. Pedro Pedreiro tem 3 acordes, e a Banda tem 2 acordes. Ou seja, do ponto de vista musical, se vamos fazer uma análise musical, é uma música pobre. Vocês podem dizer, mas que absurdo, o Chico é o Chico. Bom, existe uma análise clássica que o Bernstein fez do Beethoven. É uma palestra que o Bernstein fez, muito curiosa, que ele diz, por que Beethoven é Beethoven? E aí ele pega uma base da teoria musical e diz, bom, a música ela é composta de ritmo, melodia e harmonia. Então vamos ver, em termos de ritmo, o que Beethoven contribuiu para a história da música? Nada. Em termos de harmonia, o que o Beethoven contribuiu para a história da música? Nada. E em termos de melodia, o que Beethoven inovou? Nada. Então Beethoven é nada. Por que Beethoven é Beethoven? Daí a resposta dele. Porque ele soube, como ninguém, que nota devia seguir a anterior. O Wagner se referia a isso dizendo, olha, eu sei exatamente que nota eu coloco quando para fazer a plateia chorar ou rir. Na verdade, chora-se muito mais do que se ri na obra de Wagner. Talvez vocês estranhem eu estar falando do Chico e comparar Beethoven e Wagner. É que o Chico faz parte da música popular. E a música popular é uma categoria totalmente distinta da música dita erudita, para não falar de música clássica, que é só um período. E na música popular brasileira, o Chico é claramente um outsider. Eu acho que há 2 outsiders, da minha geração, pelo menos, bem distintos. São o Chico e o Paulinho da Viola. O Chico começou em 66 e logo em seguida começa talvez o movimento cultural mais importante que o Brasil teve depois da Semana de Arte Moderna em 22, que foi o movimento do concretismo e do tropicalismo. E o Chico e o Paulinho da Viola passaram à margem desse movimento. Nesse sentido, o Chico me lembra a posição do Van Gogh, que numa época em que predominava o impressionismo, ele tinha uma pincelada expressionista, que era uma coisa alemã, que era coisa do inimigo. França e Alemanha nunca se bicaram muito. Ou seja, num momento em que a cultura brasileira explodia no concretismo e no tropicalismo, o Paulinho da Viola era um rio tranquilo que passava em azul e o Chico Buarque passava com a sua banda. Eles nunca se aproximaram desse movimento.
Mas voltando à questão do teatro agora, como eu disse, eu conheci o Chico no Roda Viva, perdão, na Morte e Vida Severina. E, em seguida, houve Roda Viva, que eu acompanhei muito de perto. Como era desse movimento teatral, acompanhei muitos ensaios de Roda Viva, assisti várias apresentações. Felizmente, não estava lá no dia que o CCC resolveu visitar também o teatro. E, para mim, quando eu analiso a obra musical do Chico, as melhores coisas que ele fez são justamente as músicas de cena. Já citaram aí Roda Viva, o Calabar, que é uma obra-prima de música. Curiosamente, nessas, Morte e Vida Severina, Calabar, Ópera do Malandro, o texto não é do Chico. O Circo Místico, uma outra coisa estupenda, são músicas do Chico Buarque. E essas músicas não são as mais conhecidas do Chico Buarque. Para usar um termo técnico, eu diria as canções são mais conhecidas do que as músicas de cena do Chico. Inclusive, Quando o Carnaval Chegar, é um outro filme no qual o Chico tem uma participação na elaboração da música e não da letra. Só que nós, na música popular, nós nos influenciamos muito pela letra. A letra, o Evaldo falou, é possível fazer uma leitura psicanalítica. A leitura psicanalítica, obviamente, é da palavra, não é da música. Eu vi uma conferência uma vez de uma psicanalista francesa muito importante, fazendo uma análise interpretativa da flauta mágica do Mozart, e ela dizia que ali ficava evidente todo o conflito que o Mozart tinha com o pai dele, quando o Papageno canta a área e ele fica gaguejando, pá, 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 pá. Bom, muito interessante a interpretação dela. Só que o texto não era de Mozart, era do Schikaneder. No teatro, em geral, as óperas, então, o gênero musical que tem palavra é a ópera. E todos nós conhecemos as óperas através do nome do compositor. Raramente alguém sabe o autor do libreto da ópera. Todos sabem que Mozart compôs a Flauta Mágica. Muito pouca gente sabe quem escreveu o texto. Todos sabem que a Traviata é do Verdi. Poucos sabem quem escreveu o texto da Traviata, em cima do qual o Verdi compôs. E o Chico, mencionaram Francis Haim, o Chico teve parcerias muito interessantes com Francis Haim e com Antônio Carlos Jobim. Nessas parcerias, o Chico fazia a letra e não a música. Antônio Carlos Jobim é o grande músico não erudito da história do Brasil. Eu não sei se vocês conhecem bem a classificação que o Ezra Pound fez a certa altura de como classificar os poetas. Ele estava falando de poeta especificamente, e isso posteriormente foi ampliado para todas as artes. E ele disse que há uma certa hierarquização do artista. E os artistas, para ele, mais importantes são o que ele chamou de inventores. Que são aquelas pessoas que fazem algo que nunca ninguém fez antes e que com isso mudam o rumo da história. Essa é a categoria mais elevada do artista para Pound. A segunda categoria é a dos mestres, que são aqueles que levam a arte a um nível elevadíssimo, talvez até superior ao dos inventores, como qualidade e acabamento final. Mas eles não mudam o rumo da história. Eles aperfeiçoam o que já existiu. Em terceiro lugar, vem os diluidores, que são aqueles que nem inovam e nem têm o nível dos mestres. E tem depois uma quarta e uma quinta categoria, que é dos modistas. Na verdade, é criadores de loucura, como ele diz, que são esta coisa que infesta rádio e televisão brasileira hoje, que viram, a terminologia corrente, celebridades, que do ponto de vista musical são uma nulidade, do ponto de vista de letra não são nulidades, são negativos, mas são
os que são hoje famosos. Esses são de dividor para baixo. Então, nesta classificação de Pound, Chico é inequivocamente um mestre. No momento em que ele vivia da alta criatividade, do concretismo e do tropicalismo, ele seguiu imperturbável fazendo o que ele fazia, assim como o Paulinho da Viola também. A imprensa sempre explorou uma rivalidade entre o Chico e o Caetano que nunca existiu. Explorou uma rivalidade entre o Caetano e o Paulinho da Viola que nunca existiu. Caetano e Paulinho da Viola moravam na mesma pensão no Rio de Janeiro. São amigos. Só que seguiram caminhos distintos na arte musical popular. E outras coisas que eu tinha notado, já foram destacadas, o Chico sempre me impressionou pela delicadeza de percepção da mulher na música. Nesse sentido, Gabi, acho que realmente Calabar tem percepções fantásticas de diversos modelos de mulher. E é surpreendente como o Chico consegue captar esta sutileza, estas características. E finalmente, Evaldo, você tinha dito para fazer uma relação do mote que você me deu, que era as mulheres voando feito passarinho, pulando dos prédios, né? Acho que isto fica para uma outra ocasião. A memória, que o Alexandre destacou como importante, foi o que me motivou agora a falar disto, porque tinha aqui minha palestra preparada, como professor também preparo minhas aulas, Alexandre. Mas quando você falou em memória, e falou em Proust, eu tive aqui a minha Madeleine e me lembrei de todo esse contato que eu tive com o Chico, que era no teatro. Então, na minha memória muito pessoal, o Chico é um grande compositor de música cênica. Hoje, os conservatórios europeus, no Brasil fecharam todos, só tem um que sobrou. Nos conservatórios europeus, eu dizia, mesmo na América do Norte, existe uma modalidade de compositor que é o compositor para música de cena. É uma, digamos, especialidade musical hoje. O Chico é um músico de cena, na minha apreciação, melhor que o Brasil já teve. E fez canções que, como Beethoven, soube colocar a nota posterior melhor que qualquer outro na nota anterior. Então, ninguém resiste à banda, até hoje. Uma canção que tem 50 anos é irresistível. As melodias fazem parte da nossa memória individual, da nossa memória coletiva. Então, ele é um músico que faz música que o povo gosta. Ele preenche claramente alguns critérios de dois teatrólogos que para mim são essenciais, que é o Erwin Piscator e o Bertolt Brecht, que diziam que se o público não entende o que nós fazemos, por que estamos fazendo? A preocupação com o social, que era a base do teatro do Piscator e do Brecht, é uma preocupação constante do Chico. Este como que leitmotiv intelectual dele passou como muito pouca gente passou. Caetano Veloso é muito mais elaborado musicalmente, tem um nível literário equivalente ao do Chico, mas ele tem um menor poder de comunicação direto com as massas. O Alexandre mencionou Oswald de Andrade, que dizia, e não aconteceu para ele, a massa ainda comerá do biscoito fino que fabrico. Pois bem, a massa come o biscoito fino do Chico e gosta. E nós também gostamos. Evaldo, se quiser que fale de suicídio, eu falo, mas eu acho que estraga tudo a esta altura. Roberto Lotto, como você disse, você já se escalou para esta fala mais dura do suicídio, mas eu adorei. Você sabe que eu resgatei
via internet um daqueles programas, você estava falando de Chico e Caetano, e eles fizeram programas juntos, né? E, de repente, Sim. eles começam a cantar Podes Poderes, e Chico se atrapalha, aí ele bota a mão na cabeça e diz assim: por que é que eu me meto a fazer isso? Na verdade, por que é que eu me meto a cantar? Era o que ele estava dizendo naquele momento. E eu entendi a angústia, porque ele estava fazendo uma coisa que era o nosso desejo, mas que internamente, me parece que, como você disse, não era tanto o desejo dele. Eu quero fazer um comentário. Eu Evaldo, me fui permite, honrado com me a sua. permite, Evaldo. Aliás, eu queria lembrar uma coisa que você não deve lembrar, mas que, de repente, meu filho tinha um daqueles brinquedinhos que não sei como se chama gênio, aquele que tocava várias teclas e você terminava acompanhando, você tinha que repetir aquelas teclas, e aí você olhou o brinquedo, tocou, e você dizia: aqui é dó, aqui é fá, aqui é não sei o quê. Você não via o som, você ouvia exatamente a nota musical. Então, esta erudição, né, ficou flagrante para mim. Eu estava acompanhando o som, ou, na verdade, eu estava acompanhando a cor, porque tinha uma cor diferente cada uma das teclas. E você estava acompanhando através da nota musical. Eu queria fazer um comentário. Evaldo, um outro pedaço de memória aqui. Você falou do programa do Chico e do Caetano cantando juntos. Nessa época, havia um programa que se chamava Qual é a Música? Sim, lembro. Ficavam lá os convidados, né? E se tocava um pedacinho, 2, 3 notas. E quem descobrisse primeiro a música apertava lá um botão e tinha que cantar a música. E em todas as séries que houve disso, chegavam à final o Caetano Veloso e o Chico Buarque, que conheciam mais que ninguém a história. Só que chegava uma hora, o Chico era sempre desclassificado, porque ele como é que se chama isso? Ele trapaceava. Tocava 2 notas, ele batia lá e começava a cantar uma música. E aí o Caetano falava: essa música não existe. Ele dizia assim: acabei de compor agora. Então, ele tinha esta habilidade, né, de inventar uma música assim, muito Enquanto rapidamente. isso, Caetano sabia todas, né? Ele sabia todas. Caetano sabia todas. Podia ser da década de 30 ou podia ser da Jovem Guarda. Ele sabia todas. Bem, eu vou passar para... que tinha a maior coleção de discos da brasileira. Sim. Agora estou com dificuldade de te ouvir, Bertolotti. Eu ia só completar que o Caetano dizia que ele tinha ouvido todas as gravações que ia no Museu da Imagem do Som. E ele tem uma memória auditiva muito grande, ele lembrava das músicas. Né? Bem, eu queria fazer um comentário sobre uma música de Chico, que é algo que tem me instigado, que é sobre a música Genil Zeppelin. E eu tenho pensado, não é, um pouco, neste momento da pandemia, da hipervalorização do SUS, que pessoas que sempre atacaram o SUS, que, de repente, hoje colocam o SUS lá no alto e no centro do enfrentamento da pandemia. E por que é que eu estou falando isso? Como eu fui gestor público, eu vi o quanto o SUS sempre foi atacado desde a sua criação em 85. Sempre foi atacado. E sempre foi, a ideia era que era dinheiro gasto em demasia e mal gasto. E, de repente, agora, com a pandemia tem se estruturado em cima da estrutura do SUS. É o SUS que está enfrentando a pandemia. É o SUS que está possibilitando que o acesso de todas as pessoas, acesso possível, claro. Então, eu tenho receio, né, que agora que todo mundo está
querendo o SUS, que não aconteça como aconteceu na música Geni, que passada essa pandemia, o SUS volta a ser objeto de ataque e objeto de jogar merda e jogar bosta no SUS. Então, eu temo, e a gente tem que manter esta luta enquanto cidadão, de defender o SUS, que quando eu falo no SUS, eu me lembro de uma frase do general San Martín. Ele estava naquele movimento de fazer a independência dos países latinos, principalmente a Argentina, Chile e Equador. E aí o general argentino chegou junto dele e disse: mas, comandante, com essa tropa que nós temos... Agora mais cedo, porque eu tomei muito mal a noite passada, eu dormi pouco. Também eu estava trabalhando de tarde. E amanhã a gente se fala, viu? Pronto. Consegui bloquear o som. E chegaram junto de São Martim e disseram: mas isso que o senhor quer, comandante, é impossível. E aí ele respondeu: é impossível, mas é imprescindível. Essa é, na verdade, a minha convicção em relação ao SUS. O SUS pode parecer, num país pobre, a atenção universal pode parecer impossível, mas é imprescindível, como tem se mostrado neste momento de enfrentamento desse inimigo externo que é a pandemia. Mas temo que a gente faça como a Geni, quando precisamos, nós vamos chalerar, nós vamos pedir, e de repente, quando se afasta, quando o perigo se afastar, que seja novamente objeto do escárnio. Bem, a primeira pergunta que eu quero colocar para a mesa é para Gabi, né? Em suas letras, Chico sempre trouxe questões políticas e sociais, discussões essas que são atemporais. Gostaria de saber como é que, para você, Gabi, cantora, mulher negra e nordestina, também trazer isso nas suas músicas nessa época de democracia ameaçada. Já estava aberto. Eu estava sem som. Vamos lá, Gabi, diga. Eu sempre tive, como eu falei, né, inicialmente, essa característica dessa busca, desse repertório, porque eu entendi que se a gente podia ser artista e refletir a nossa época de alguma forma, era essa categoria de artista que eu queria ser. Então, ainda que nesse momento de ameaça eu pudesse fazer uma outra escolha, eu tivesse condição e ferramenta para fazer uma outra escolha, eu não faria. Justamente porque eu não tenho outra coisa para dar que não seja um posicionamento artístico que confronte essa estrutura de poder que está posta aí e que mata gente preta e que mata mulheres de periferia, filhas de empregadas domésticas, sabe? Hoje eu estou dentro do movimento social e o movimento jogou luz em muitas questões. Eu achava, quando eu era adolescente, que estava tudo resolvido, pelo que lutar. E a gente nunca teve esse momento de não ter pelo que lutar. O Brasil sempre teve fragilidades, desde a época do suposto descobrimento até algumas coisas ficaram muito mais evidentes, né? Dessa linguagem, da função social que a arte tem. E aí sai do risco, né? A gente se inscreve num edital federal e a gente tem medo de não entrar, os poucos que ainda restam, né? A gente vai cantar numa festa, enfim, que seja promovida pelas prefeituras ou pelo governo do estado, e a gente tem que ter todo um jogo de cintura de como se posiciona em cima do palco. Então, nesse sentido,
as músicas são incrivelmente estratégicas, porque muitas coisas eu não preciso colocar no discurso convencional, a música mesmo leva, e aí isso, de certa forma, é muito mais autorizado do que, por exemplo, eu abrir a boca para dizer que o Estado mata gente preta. Mas eu posso falar sobre isso na letra de uma canção. E as pessoas vão ser atingidas por aquilo e vão refletir sobre aquilo ao longo, enfim, dos próximos dias, ao longo dos anos, que seja, né, a partir do registro dessa canção e tal, que é justamente o que acontece com a Dona Chico. Que muitas músicas são, enfim, tem décadas de composição, mas que são extremamente estão extremamente dentro do contexto atual, embora sejam composições muito antigas. Então eu entendo que a música por si só é um canal estratégico super importante para a gente discutir sobre política de uma forma que o discurso convencional não chega. E sei do risco que a gente enfrenta, sobretudo nesse contexto de conservadorismo que a gente tem enfrentado, de intolerância. Mas é isso, né? Eu não arrisco não fazer, porque aí, se eu não fizer, eu já experimentei não cantar ou cantar outras coisas, e eu não fiquei com a minha saúde mental em dias, né? Porque eu me senti me afastando mesmo do meu propósito. Eu tenho muito criança, eu nem sabia se ser artista ia dar certo. Mas hoje eu estou aqui como artista e estou inteiramente ligada com aquilo que eu imaginei para mim enquanto artista quando eu era muito criança ainda. Né? Então a gente enfrenta, porque não dá para fugir daquilo que a gente é, e eu sou exatamente isso. E por isso que eu gosto tanto da obra de Chico, porque eu me sinto extremamente inspirada por ele, pelas canções dele e por tudo que ele foi capaz de fazer com a música dele. Muito bem. Entreguei. Obrigado, Gabi, pela resposta. Bertolotti, você estava dizendo que estava sem ouvir o som. Como é que está agora, Bertolotti? Está ouvindo? Nós continuamos sem lhe ver, mas nós estávamos lhe ouvindo bem. Alexandre, você quer fazer algum comentário? Alexandre, está contigo. Pronto, estão me ouvindo? Tá ok? Agora estamos. Ok. Olha só, não sei se foi mencionado rapidamente, o Brecht, ele tem uma peça chamada Os Fuzis da Senhora Carrard, onde ele, entre tantas coisas bem brechtiana, do ensemble, né, do teatro ensemble. Sei disso porque passei um tempo em Berlim e visitei Berlim Oriental, visitei o lugar. Nessa peça me trouxe uma ideia de que às vezes a gente pode transitar para um entendimento de uma obra entre o que é popular, e há um apelo popular do Chico, né? E o que é sofisticado. Então, em contraponto ao Ezra Pound, eu traria 3 autores que eu considero como estrelas muito importantes para a leitura da arte no mundo. São o Harold Bloom, que estudou e conheceu a obra de Shakespeare de cabo a rabo. Eu só discordo dele quando ele centra o cânone ocidental no Shakespeare, e eu não acho que o centro do cânone ocidental é Shakespeare. Aliás, o centro é uma grande invenção. E o centro se inventa, inclusive a noção de periferia. O que seria da metrópole se, ao se descobrir como tal, tivesse uma resposta da colônia de maneira diferente? Então, o outro autor é o George Steiner,
um judeu maravilhoso, o Harold Bloom também, e o Otto Maria Carpo, fabuloso. Esses eram simples e eruditos. E na esteira dele, eu traria uma outra constelação de pessoas que entendem aquilo que a Clarice Lispector falava, que era: não se engane, para se chegar à simplicidade é preciso muito trabalho. Dá trabalho. Catar feijão, do João Cabral, que precisa tirar palavras e boiar apenas o que é precioso e raro. E lembrando também o João Cabral de Mello. Então, enquanto falávamos, eu queria trazer rapidamente uma cena brasileira dos anos 80, onde chegava um grupo de letristas e bandas, e que, à época, eram vistas como um grupo diferente. E a gente podia dizer os Titãs, os Paralamas do Sucesso, o Barão Vermelho, Marina Lima, etc., marcaram muito a década de 80, que, para mim, especificamente, tem um poder muito medusante. Eu adoro a década de 80. Mas eu queria trazer, talvez, uma ideia, a diferença entre outsider e outcast. Outsider como aquele que tem uma carga ideológica. E nessa cena dos anos 80, eu traria Itamar Assunção e Arrigo Barnabé, que até hoje tem uma obra bem de provocar, né? E, como outcast, eu traria justamente essa turma que estava patinando entre as apresentações do Chacrinha, as apresentações do Globo de Ouro e do Circo Maluco Beleza, do circo, e shows pelo Brasil, né? À época, eu sou de 1970, então, à época, eu tinha o quê? 12, 13, 16 anos, né? E marcou bastante. Então, eu me lembro que, mais tarde, a gente retomou essa conversa entre outcast e outsider, e também a ideia daquilo que, na literatura, por exemplo, o João Cabral traz, que ele não era um outcast apenas, ele tinha a noção de que o que ele fazia era uma poesia antimusical. Muito difícil musicar Morte e Vida Severina, porque a poesia de Cabral é bem... Ela é muito racional, vamos dizer assim. E esse aspecto que eu trago do que está de fora, do exilado, do fora da lei, e, ao mesmo tempo, outsider, com aquele que tem consciência mesmo do que está fazendo, isso lembra um pouco Jean-Paul Sartre na escritura engajada, né? Écriture engagée. A ideia que eu talvez, por último, colocaria em relação aqui à obra do Chico, é que o Chico traz esse diálogo com o popular. Então, vamos dizer, a grosso modo, construída pelo Harold Bloom, pelo George Steiner e pelo maravilhoso Otto Maria Carpo, cuja obra é fantástica. Por outro lado, eu podia trazer o Antônio Cândido e uma autora francesa chamada Hélène Cixous, que traduziu e que apresentou à França a ponto de flertava com esses dois polos. Ela era tanto um pouco outsider quando era outcast, pela própria figura dela, um pouco exilada na história dela. É muito interessante. E, por último, fazer um questionamento que o próprio Harold Bloom
falava num livro chamado A Angústia da Influência, onde ele disse que assim, criar é difícil quando você já tem monstros sagrados anterior. E aí eu lembro também Bartleby, né? Por que criar, né? Que ele sempre fazia why not, why, por que escrever mais um, será que eu devo? E aí o Harry Bloom ele nos traz uma ideia que é o seguinte: Shakespeare era gênio, ele não era somente genial, mas ele se tornou gênio porque houve tanta crítica acerca dele. Volto a Chico. Chico é maravilhoso, mas Chico é tão comentado e tão falado pelo merecimento, pela obra bela, por tudo que ele nos brinda, mas aos poucos ele também é enaltecido por esse grupo maior, né? Porque quando se falou em Paulinho da Viola, que tem um peso muito grande, mas tem uma suavidade e uma riqueza quase zen, eu fico assim pensando nas letras do Paulinho e gosto sempre desse refúgio periférico, porque é ali onde às vezes a gente tem um sabor diferente. Lembro também de outros sambistas com esse trânsito verdadeiramente outsider e não apenas outcast. É isso. Obrigado, Alexandre. Veja, você estava falando, eu estava me lembrando da busca do verso simples, né? E estava me lembrando de Mário Quintana, porque, na verdade, a música de Chico que você escolheu foi Vai Passar, e ele diz: aqueles que estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Eu acho que Quintana, nessa hora, nos traz a simplicidade da certeza de que nós vamos passar e que nós vamos superar tudo isso. Neste sentido, eu acho que quando tu trazes de volta toda a reflexão, não é? E esta reflexão em cima também do que falava Clarice, que não era nada simples, né? Mas que era absolutamente genial, não é? Quer dizer, eu já disse que quando eu releio, quando eu vou fazer seminário, eu levo para o seminário, nos primeiros seminários, sobre a questão da psicoterapia, sobre a questão do contato com o paciente psicótico, o contato com a loucura, com o sofrimento psíquico. Eu trago o texto de Clarice, da Paixão segundo GH, não é? Que é uma mulher que a namorada não, a empregada sai e ela tem que se defrontar com a área de serviço e o quarto da empregada, e ela entra num mundo dentro da casa dela e, portanto, dentro dela, desconhecido para ela. E, de repente, ela abre um armário e sai uma barata e ela se assusta e ela fecha a porta do armário e a porta do armário esmaga a barata e ficando metade da barata para dentro, metade da barata para fora, e começa a expelir aquele conteúdo da barata, e de repente ela começa a ter a ideia de: para eu poder vencer isso aqui, eu tenho que comer esta barata, e tenho que engolir daquela coisa branca que saía de dentro da barata. E a Gabi fez uma cara de nojo, estou vendo daqui. Na verdade, eu acho que se meter a ser terapeuta, se meter a lidar com o sofrimento psíquico, é se dispor a engolir barata. Né? Porque através da barata, dizia ela, era o único jeito que ela tinha de ter o conhecimento, de saber exatamente o que é, né, entrar naquele mundo. Então, eu acho que o desafio nosso e nosso, estou falando enquanto terapeuta, enquanto psicanalista, é ser capaz de suportar, não é? Se defrontar com esta barata meio dentro, meio fora, e que eu tenho que
engolir. Bion dizia isso, né? Bion dizia que na interpretação você tem que pegar o que é do paciente, deglutir, processar e responder e botar para fora e vomitar em termos da interpretação e do conhecimento. Eu comparava isso na roda passada com a antropofagia, que era esse o movimento dizia exatamente isso. Vamos pegar o que é de fora, vamos pegar o que vem do exterior, vamos mastigar e vamos transformar numa coisa brasileira. Bem, Bertolotti, um comentário teu aí. Pronto. Ouve agora? Agora você tem som agora. Tem som. A minha impressão é que, inclusive, li alguns comentários que estavam aparecendo aqui no chat. O Chico é conhecido como um compositor popular, mas a impressão que eu sempre tive, que eu descrevi aqui, e esta discussão é de um Chico escritor. É a palavra do Chico que é valorizada. O resultado aparece na forma de música, que é o caminho que ele escolheu. Não é? Ou que apareceu à frente dele e ele abraçou. Mas esta é a minha percepção, que hoje se reforça. O Chico é, antes de tudo, um escritor. Lida maravilhosamente bem com palavras, menos bem com a música. Curiosamente, ele é conhecido como um compositor popular. Né? Mesmo no Vai Passar se fala do compositor popular. Né? E a palavra, ela fica mais do que a música. Na década de 60, para quem não viveu aquela época, era uma época de muitos festivais de música. Havia os festivais da Record, fantásticos, né? Alguém fez um comentário que acha o Chico muito superior ao Caetano em termos literários, né? Depende do nível da literatura. Enquanto o Chico compunha a banda, Caetano compunha Proibir. Quem fica do lado do lirismo fica com a banda, certamente. É Proibido Proibir é uma letra muito mais politicamente engajada e muito mais forte. De qualquer forma, havia festivais de música popular por todo o Brasil. E numas discussões que nós tínhamos, eu dizia, havia festival de música e festival de teatro. Toda cidade com mais de 100 mil habitantes tinha um festival de teatro amador. No estado de São Paulo, pelo menos, isso era como cogumelo, tinha para todo lado. E eu comentava com as pessoas, olha, onde é que estão as artes plásticas? Onde é que estão os escultores? E aí entra a questão do ofício. Porque para escrever um texto, você precisa de, hoje não ia dizer papel e lápis, isso é coisa de velho, né? Hoje precisa de um tablet, um notebook, uma coisa assim. Mas você precisa da palavra, e a palavra é mais ou menos fácil. Para pintar um quadro a óleo, você precisa de uma técnica, que você leva tempo para aprender. E para fazer uma escultura, bom, se for escultura em bronze, então, é um ofício tremendo. Então, o que era fácil? Era fácil compor música. Juntava umas palavras, juntava 2 acordes, tinha-se música. Que música é essa? Existe, eu mencionei o Bernstein foi uma figura notável. Em uma ocasião, numa entrevista, perguntaram para ele, quando é que vai surgir a grande sinfonia norte-americana? Bernstein era o compositor norte-americano mais importante da época. E ele respondeu, minha senhora, para se compor uma sinfonia, antes você tem que compor uma canção. Depois você tem que compor um trio. Depois você tem que compor um quarteto. Depois tem que compor um concerto.
Daí para frente, talvez você possa compor uma sinfonia. Quando você vê a história dos músicos da música erudita, essa é a sequência. Todos eles passaram por isso. Há um aprendizado. O que eu quero dizer é que a grande distinção entre música erudita e música popular está, entre outras coisas, na fatura. Você pode compor uma canção musical de tonalismo, de tonalidade, nada disso. Nós ouvimos música antes de nascer, ouvimos as cantigas de ninar, ouvimos as cantigas de roda. Eu não sei bem hoje as crianças que nascem que ouvem. Acredito que ouço essas coisas. Então, a canção é a forma mais elementar. Daí para o fator popular mais elaborado desta geração, que é o Edu Lobo. Por acaso, descendente dessa terra dos Guararapes. Não é? O Edu Lobo, ao dado momento, a carreira dele praticamente se encerrou no Brasil. Ele foi para Juilliard, Nova York. Foi aprender música. O Caetano tem uma frase que eu acho marcante, acho notável essa frase dele. Eu me nego a folclorizar o meu subdesenvolvimento para compensar dificuldades técnicas. E quando ele teve este insight, ele resolveu estudar música. E resolveu aprender a tocar violão. Ele fez isso mais seriamente que o Gil. O Gil, pessoalmente, me sinto muito mais próximo do Gil do que do Caetano. Pessoal, convivi mais com o Gil. Mas o Gil não tem a fatura musical que o Caetano tem, musical. E nenhum deles, nem Chico, nem Paulinho da Viola, nem Gil, nem Edu Lobo, tem a música que tinha Antônio Carlos Jobim, que praticamente não escrevia letra. Os compositores que trabalharam com ele diziam ele fazia música que você já via a letra que entrava naquela música. Ou seja, o letrismo dele era expresso em notas. Ele tinha uma musicalidade ímpar, na minha opinião, como eu disse, o maior compositor de música popular na história do Brasil, e ele foi, na classificação de Paulo, um inventor. Ele inventou ritmo, ele inventou harmonia e ele inventou melodia. Ou seja, a tríade que compõe a música se encontra em Antônio Carlos Jobim, que não tem a palavra. Mas, se você pegar os grandes músicos... Aliás, um maestro soberano, né? Bom, ele para todos como maestro independentemente dele entender de música, de ter estudado música, ele tinha música dentro dele. Todos conhecem aquela história que perguntaram, que o escultor disse, eu quero aquela pedra porque eu estou vendo ali dentro a figura, eu só tenho que descascar. A pareidolia que nós estudamos em psicopatologia, não é? Esses artistas, esses gênios, eles veem, entre aspas, a coisa antes que ela exista. E o trabalho deles é produzir aquilo concretamente. Em termos de música, esses grandes músicos ouvem a música e só tem que transcrever. A música surge na cabeça deles. Tem uma passagem curiosa que liga a psiquiatria com a música, no caso do Schumann, que é um paciente cujo diagnóstico só foi elucidado muito tardiamente, porque a versão mais conhecida do Schumann é que ele morreu devido a um quadro de sífilis tardio, sífilis cerebral. Que é verdade, ele teve. Bom, mas ele se suicidou, se atirou no rio no inverno. E, ao fazer a autópsia do Schumann, ele tinha um tumor cerebral em zona auditiva. Pouco antes de morrer, ele disse para a mulher dele que foi visitá-lo no hospital, a Clara Schumann, ele falou assim, olha, esta noite eu ouvi uma melodia que os anjos me cantaram. E
Está aqui a melodia. Escrevi a melodia rapidamente, porque os anjos ditaram essa música para mim. A Clara Schumann foi para casa, intrigada com aquilo, e pegou uns cadernos de anotação do Schumann, de quando ele tinha 17 anos. E lá estava aquela melodia que os anjos ditaram para o Schumann pouco antes dele morrer. Ele nunca disse que os anjos ditaram para ele quando ele tinha 17 anos. O fato é que aos 17 ele ouviu aquela melodia, não sei se ele pensou que era dos anjos ou não, mas ele escreveu. E pouco antes de morrer ele achou que aquela melodia, assinada Robert Schumann, era dos anjos. Ou seja, esses músicos têm a música dentro de si. Assim como vários escritores dizem, olha, eu tenho que escrever. E muitas vezes eu não sei o que eu vou escrever. A escritura sai. Se o indivíduo não conhece um determinado idioma, ele não escreve naquele idioma. Quando o Caetano e o Gil saíram da prisão, tinham que ser exilados, eles foram para Paris. Foi morar no apartamento de um pernambucano. E o Caetano fazia análise. E ele ficou em Paris uns poucos meses e decidiu ir embora porque ele não conseguia fazer análise em francês. Ele dizia, não passa emoção, não passa nada. E em inglês passou. Eles foram para Londres. Então, a língua na qual o indivíduo escreve, alguém disse, quem não escreve na sua própria língua perde a alma. Isso que para nós é mais fácil, porque todos nós sabemos escrever, quando nós transpomos isto para a arte musical ou para as artes plásticas mais tridimensionais, aí nós vemos o salto que dá a técnica. E se você não tem a técnica, você vai ficar num plano mais rudimentar. As línguas não latinas não têm o subjuntivo. Eu tive um grande amigo, um gênio da psiquiatria, posso dizer o nome dele, Norman Sartorius, fala, sei lá, 12, 15 idiomas. E ele dizia, eu não consigo entender o que é isso de subjuntivo. Não faz o menor sentido para mim. Ele falava fluentemente francês e acabou aprendendo espanhol. Ele nunca conseguiu usar o subjuntivo. Porque ele vinha de línguas eslavas, que não tem subjuntivo. E como é que se explica isso? Quem escreve em chinês, o verbo não tem passado, presente e futuro. É uma coisa de enlouquecer. Você tem que deduzir o tempo do contexto da frase. Para nós, latinos, isto é praticamente impossível. Nós ficamos totalmente perdidos no chinês. Só que isso o Alexandre entende muito mais que eu. O que eu quis trazer aqui é que quando você faz a análise do ponto de vista musical, você tem algumas surpresas. Que, como eu disse, não agrada muita gente. Mas é sempre um prazer poder discutir. Aprendi com o Voltaire que não concordo com uma palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizê-las. O debate sempre é muito bem-vindo. Evaldo, a palavra é sua. Obrigado, Bertolotti. Na verdade, eu te agradeço muito que tu não tenhas falado a letra fria dos dados sobre suicídio que eu tinha te pedido para falar. E que tu tenha nos dado essa aula sobre a questão da sensibilidade e a expressão dessa sensibilidade através da arte. Na verdade, Schumann talvez não entendesse um pouco de interpretação do sonho, do valor do sonho, do inconsciente, e isso aí ele chamava de anjos. Mas eu acho que a gente teve uma aula da sensibilidade quando você disse que a capacidade do artista de ver aquilo que vai aparecer. Ana Brito lembrou Michelangelo quando ele viu o bloco de granito, de mármore, e disse, dali de dentro, não, eu peguei o martelo e o cinzel e tirei tudo que não era Davi. Então, ali ficou o Davi. Então, na verdade, aquele bloco de mármore tinha
dentro uma obra de arte, e ele apenas tirou os excessos Eu queria agradecer de novo aos 3 convidados. Eu queria lembrar uma coisa que Carlos Drummond de Andrade disse a respeito de Vinícius. Ele disse assim: as pessoas conhecem Vinícius através das letras da música, e a gente o literata tende a diminuir o valor poético das letras de música, mas o futuro, quando a gente tiver um afastamento afetivo e temporal, vai se descobrir que as letras de música eram poesias da mais bela expressão. Então, eu não tenho a menor dúvida de que a gente está falando de poetas, a gente está falando de escritores de grande poder da expressão através das letras, do sentimento individual, do sentimento coletivo. Agradeço novamente a Gabi, agradeço a Alexandre, agradeço a ti, Bertolotti, e a gente vai se encontrar ainda em outras rodas. Alexandre, a gente vai se encontrar também. E, Gabi, eu vou a um show seu em Caruaru assim que eu puder sair de casa. Um beijo para vocês. Obrigado a todos que ficaram conosco. Até na próxima quinta-feira, que será Alceu Valença. A gente vai pegar a arte de Alceu Valença, as letras de Alceu Valença, e vai desenvolver temas da saúde mental e temas da situação atual. Um abraço para todos. Obrigado pela permanência e até a próxima quinta-feira, gente. Um abraço grande.